Não sei se todo mundo tá ciente, mas o Wilker tem um monte de canais no YouTube, no Instagram, no Facebook. Ele tem filmado as aulas em várias disciplinas e ele coloca na internet, fica colocando tudo na internet. E aí, assim, eu sinceramente não quero entrar nesse debate. Se vai ter medidas administrativas ou eventualmente qualquer medida da universidade contra você, não é da minha alçada, eu não tô interessada nisso. Mas tá falando, né? Não tá interessada, mas tá falando, pra que todos os alunos ali possam ver. Fiquei muito chateada. Mas enquanto eu sou aluno, a gente não falar? pode discutir? Posso falar? Não. Pode, mas eu também não Então posso. eu tô falando ainda. Você pode me ouvir um pouco? Posso, só queria Eu falar fiquei também que eu bastante- sou aluno e queria participar Então, das mas eu ainda tô discussões. falando. Tá certo, tá certo. Você não tá me deixando falar. O relativismo cultural, ele surge nesse sentido. Ele surge como uma coisa progressista nesse contexto, que ele vai visar entender cada costume, prática e valor dentro do seu próprio todo social e da sua própria cultura. A partir da sua totalidade e não do olhar externo. Ou seja, contra o etnocentrismo, que naquele momento era eurocentrismo. Então era dizer, os macuas comem com a mão? Deixa comer com a mão, não é? Não cabe a nós permitir ou não que as pessoas comam com as mãos, por exemplo. Como não? Apesar de eu não ser muito assim assíduo, um conhecedor dos conhecimentos de universidades federais, eu acho que essa moça que tá falando é a professora. E ela diz, não cabe a nós dizer quem deve ou não comer com a mão. Só que, se eu não me engano, eu acho que ela falou negócio de eurocentrismo, não sei o que, não sei o que. Comer com a mão não gera um risco pra que pegue uma doença, alguma coisa assim? Não é por isso que os talheres foram inventados? Assim, não sei, né? Vamos ver qual que vai ser a discussão aqui que eles vão ter dentro da sala de aula. Não tem uma escala de ruim ou bom Claro que tem, moça. Acabei de falar, claro que tem, caralho. Isso é uma professora ainda? para costumes e qualquer hábito que esteja dentro de uma cultura. Relativismo cultural, entender que dentro daquele todo social macua, comer com a mão é o que faz sentido para aquele povo. E se for um povo que não é tão avançado no quesito saúde, até que eles começam a perceber que, se eu comer com a mão ou não, eu vou ter, sei lá, infecção estomacal, qualquer coisa assim. Professor, mas não há nenhuma possibilidade em que isso possa fazer alguma influência no sentido positivo? Por exemplo, comer com as mãos. Não Sim. tem problema, só que higienizar as mãos antes é importante. Por exemplo, você não pegar a doença, Exato. já que a condição humana envolve esse tipo de coisa. Você pode pegar bactérias ali e ficar Exatamente doente isso. e tal. Seria uma influência positiva que poderia ser feita respeitando aquela As cultura? funções Eu acho que sim. de higiene são diferentes, né? Ah, dona, pelo amor de Deus. Isso que é a questão do relativismo. Você pode pegar uma doença, por exemplo, mais fácil por ter um contato com sua mão Sim. cheia de bactéria no alimento que vai pra sua filmando, boca. Porque assim, eu não tô afim de ficar dando conteúdo. Eu tô sabendo A senhora sabe que disso sim. tudo. Pois é. Então assim, se for pra você ficar Mas é a atrapalhando matéria, aula, não tá atrapalhando, não é só sobre a pra ficar- matéria. mas você tá provocando pra ficar criando conteúdo pro seu site, eu não Provocando, o cara, ele só tá perguntando. Dado ali o limite do que o cara tá fazendo, ele tá só perguntando. Ele não tá provocando ninguém aqui. Inclusive, a pergunta dele acho que foi até uma influência positiva pra falar, sei lá, pra um povo, pra uma cultura que come com as mãos, que, sei lá, higieniza a mão aí pra você não ter um problema, não ter uma bactéria, come com um talher, alguma coisa assim. Pelo menos até agora, eu não vi ele provocando. Do jeito que ela tá falando aqui, pô, isso aqui não tem o menor sentido. vou ficar dando pau. Não ia falar isso aqui agora, porque eu não queria de novo tirar o tempo de todo mundo, tirar o tempo todo. Eu não sei se todo mundo tá ciente, mas o Wilker tem um monte de canais no YouTube, O que isso tem a ver, mano? O que isso tem a ver? Caralho, mano, que vergonha de professor. Por isso que eu acho que o professor tem que ganhar 90% menos e tem que dar o salário tudo pro Neymar. Instagram, Facebook. Deveria Ele estar, tem porque eu já filmado- falei aqui, inclusive. Não, falou. Falei. Ele não falou. Falei. Ele tem filmado as aulas em várias disciplinas, e ele coloca na internet. Quando a gente discutiu o Sérgio Buarque de Holanda, Ele coloca tudo na internet, fica colocando tudo na internet. E aí, assim, eu sinceramente não quero entrar nesse debate. Mas você é uma professora, você tem que entrar nesse debate. A pergunta dele foi completamente pertinente e completamente respeitosa. Agora, eu não sei, só porque ela tá com o cu doída aí e não quer responder o moleque. Ter medidas administrativas ou eventualmente qualquer medida da universidade contra você. O que isso tem a ver? Ele fez uma pergunta normal e ele tá se gravando. Ele não tá expondo o rosto de ninguém aí. Não é da minha alçada, eu não tô interessada nisso. Eu fiquei muito chateada. mas quando enquanto eu descobri. sou aluno, tô a falando, gente não posso pode falar? discutir? Posso falar? Não. Pode, mas eu também não Então eu tô posso. falando. Aí, você pode Sim. me ouvir um pouco? Posso, só queria Eu falar fiquei também que eu bastante- sou aluno e queria participar Então, das mas eu ainda tô discussões. falando. Exato. Ele não tá me deixando falar. Eu tô falando que eu fiquei muito decepcionada no sentido da questão ética. Sério? Universidade Federal falando de questões éticas. Você era aluno interessado, eu cheguei a preparar aulas inteiras no sentido de te esclarecer coisas, que eu achava que aquilo tinha a ver com conteúdo. Ele fez uma pergunta completamente pertinente. Eu não sei o porquê. Acho que ela tá triste porque ele não tá lambendo as bolas dela. Que ele não abaixa a cabeça pra essa agenda ideológica que possivelmente essa professora defende. É não por isso que eu tem? tô falando, da questão da higiene aqui. E da questão do relativismo cultural que a gente tá discutindo. Não pode ter a ver com as duas coisas? Então, o que eu tô falando aqui é que eu fiquei decepcionada sim, fiquei chateada com a maneira como você nos expôs, como você expôs tudo isso. Ele não tá expondo ninguém, moça. Ele tá se gravando. Tá a sua voz ali, mas a sua imagem não tá sendo exposta. Se você fala bosta, se você é uma péssima professora, se você chega numa faculdade e ao invés de você se propor a lecionar, você tá passando uma agenda ideológica, sei lá, por conta do seu lado político, tá errado é você. Sinto muito. Mas eu não quero dar palco pra isso. E eu quero que todo mundo esteja ciente disso que tá rolando.
mas eu quero que a gente continue nossa aula, continue nossa vida, continue nossa disciplina, e eu não vou... Então só responde a pergunta dele, porque a pergunta dele foi completamente pertinente. Ela só precisava responder. Tem como, sei lá, a gente dar um aviso, uma interferência positiva, respeitando aquela cultura? Essa foi a pergunta do cara. E desse jeito foi com que ela respondeu. Ela só precisava responder, não precisava dar esse showzinho todo. Mas a pergunta aqui é em relação ao conteúdo. Sim. Eu me sinto incomodada que você fique gravando. Sua imagem tá aparecendo onde, querido? Caramba, usando a imagem dos outros, pelo amor de Deus, cara. Isso é uma universidade federal ou é um manicômio? Parado, gente, pra todas essas respostas. Então vamos entrar nessa briga. Cês- Ele vai responder a mesma coisa que ele Se respondeu vocês pra todo quiserem mundo. ter essa aula, já tá lá o episódio 7 ao 10, dando aula jurídica pra vocês. Você tá tendo interlocução comigo porque você quer ou eu tô te obrigando? Exato. Qual que é o dispositivo legal que me proíbe de fazer isso aqui? Qual que é o dispositivo legal que me impõe ter uma autorização sua para uma interlocução que você tem comigo livre, espontaneamente? Manda lá então. Tá precisando de dinheiro mesmo. mesmo. Gente, que aqui ele consiga atrapalhar a aula de todo mundo. Você quer ter uma discussão comigo como aluno? A gente pode ter. É sobre isso. A discussão que eu trouxe é sobre isso. Mas alguma vez... Olha só como a situação escalou de uma forma muito rápida. É uma universidade federal em que esse cara é obviamente de direita. E uma universidade federal onde a maioria dos alunos são de esquerda. Inclusive, aparentemente, a professora. O cara vai, ele faz uma pergunta respeitosa. A professora, por, sei lá, ter sido mal comido de manhã, vai lá e responde o cara de uma forma que não tinha nada a ver. A pergunta dele foi ok. E ela responde desse jeito. E os alunos falam, que não sei o que tá usando minha voz. Que não sei o que tá usando minha imagem. Vou te processar. Pelo que tá sendo apresentado aqui, acho que não tem uma lei que proíba que você se grave. E aí as pessoas que estão conversando com você, saindo no seu vídeo, na sua gravação ali, você não pode processar por uso de imagem, que é o que ele disse. Ele tá obrigando você a falar com o cara, não. Você falou com ele porque você quis no meio de uma gravação. Eu acho que você perde um pouco esse direito de querer resguardar a sua imagem. Isso não tem o menor sentido. Uma vez eu trouxe alguma coisa que não seja da matéria? Ou vocês que entraram nisso e a gente acabou discutindo sobre isso? Vocês a turma. Me respeitam também um pouco, Não, mas eu viu? tô desrespeitando a senhora porque eu faço uma pergunta sobre. Quando você fica fazendo repetidas perguntas com o intuito de criar conteúdo pro seu canal, provocando, tá? Ele não provocou, caralho. Professora, relativismo cultural não vai cair na nossa prova, não é o que a gente tá revisando Então pra eu vou prova. responder sua pergunta e a gente não vai mais voltar nesse assunto do canal do Wilker, beleza? Todo mundo, pra gente continuar as nossas Inacreditável. nossas 4 aulas que faltam e não ficar dando palco pra isso mais do que já tem. Você perguntou sobre a higiene. A minha resposta técnica e antropológica pra você é que higiene é relativo. Você achar que necessariamente lavar as mãos é melhor é uma coisa que é situada no tempo e no espaço. Uma coisa que é situada numa concepção de higiene que está muito relacionada ao processo civilizador. É um fato que você higienizar as mãos antes de se alimentar reduz muito os riscos de você acabar ingerindo ali alguma bactéria ou acabar tendo uma infecção. E a pergunta dele foi, existe uma forma você intervir aquilo de uma forma que você tá respeitando aquela cultura? Essa foi a pergunta dele. Acredito eu que a professora ela tá fugindo um pouco da resposta na qual ela deveria dar. Um simples, talvez sim e não. É possível? Sim. Beleza. Como? Explica, acabou. É possível? Não. A cultura tem que ser respeitada, não pode intervir nem nada. Então beleza, acabou ali. Só isso que eu precisava fazer, mais nada. E que não sempre foi assim e que não é assim em todas as comunidades. Então essa própria noção de que tem que lavar as mãos antes de comer é uma noção que caminha junto com o processo civilizador. Então, mais uma sociedade ela se torna civilizada, mais isso seria um consenso. Você não diz que, em termos de saúde, A você ciência também pode é ficar situada. menos saudável, ou seja, A doente? ciência também é situada. Nem todo mundo caminha pela ciência. Professora, Faz sentido. Uma vez na aula de microbiologia, o professor falou, eu não vou lembrar o nome do autor, enfim, mas que ele falava que qualquer ciência que você vai praticar, você tem um viés social, você não sabe direito, acho que você vai saber melhor. Que até tipo, as ciências biológicas, você tem um viés meio que antropológico. É tipo, um exemplo que ele deu, que enfim, não quero falar da questão, mas que, por que homens não criam anticoncepcional masculino, mesmo sendo uma ciência biológica, porque tem um viés social nisso. Então eu acredito que entra nisso. É tipo, do mesmo jeito que lavar a mão, também tem que lavar a colher. Então, tipo... Não, e mais do que isso. Mas Sim, higienizar qualquer coisa que você vai comer. Uma coisa que você comer diretamente com a mão é um pouquinho mais diferente de você comer com colher. Por pessoas exemplo, tem lavam um a livro colher. de antropologia bastante importante sobre esse assunto, esse debate, que é da Mary Douglas. O nome é Pureza e Perigo. E ela faz toda essa discussão de um histórico de debate sobre higiene. E como esse debate sobre higiene ele andou junto com o debate colonizatório. E como uma determinada higiene que é desejada, ela tem a ver com uma forma de higiene que também é colonizadora. A Mary Douglas ela vai até associar isso com Abominações do Levítico, que é um livro da Bíblia, né? Que vai falar de coisas ali que são proibidas, segundo a Bíblia, e que são, hoje, né, pra nós, completamente absurdas, que também tem uma explicação científica, mas que o Levítico, que era uma outra forma de ordenação do mundo, colocava dessa forma. Faz sentido, faz sentido. Então, a gente chega na conclusão de que o próprio relativismo cultural deve ser relativizado a partir da heterogeneidade. Está presente em todos os contatos, desde os temas polêmicos mais complexos, desde os temas corriqueiros, tipo comer com a mão, até os temas polêmicos e complexos, como a mutilação genital. Dúvidas sobre a parte 3.
Tem dúvida sobre a parte 3? Essa questão, pra mim, da gente relativizar até a ciência é complicado, porque a gente vai entender ela a partir de um recorte histórico do que ela entendeu cientificamente que a higiene faria bem até pra esse próprio povo. Sim, então... Realmente eu não concordo. É um recorte. Se você não entendeu isso, não entendeu a antropologia, porque é isso mesmo, é pra relativizar a ciência. Pra mim seria pro bem Mas a ciência não é relativa. A ciência, a área de ciências é exato. Você relativiza situações humanas, a área de humanas, ponto. dentro da humanidade que é inerente a todos nós, independente de cultura. Por exemplo, eles podem ficar doentes com algo básico que eles podem... Você não concorda, você deu, isso é etnocentrismo, você não entendeu antropologia. A antropologia relativiza inclusive a ciência, essa é a resposta. Tá bom, mas é ridículo. Então, são as questões mais básicas, né? Então, se você vai usar uma pessoa, de certa forma, né? no seu trabalho, na sua etnografia, a questão ética mais básica é que você tenha o consentimento informado. Isso aí é pra você, Wilker. O consentimento informado das pessoas que vão aparecer no seu trabalho, no seu canal do YouTube. Eu entendo. Desde quando ela começou a falar, ela já começou a dar indireto pra ele. São questões éticas básicas na antropologia. A ética vai ser relativizada nesse caso, mas legalmente não se discute isso, eu não preciso Eu não de... falando ética, não legalmente. A ética seria, né, você trazer para seus colegas, para sua professora, se a gente dá o consentimento informado de aparecer no seu canal. Moço, mas é o que ele disse. Se é relativismo ético, eu posso chegar e falar, foda-se, é sua ética. Já que o que vale, o que faz a gente acabar vivendo em sociedade, é o que tá na lei, é o que é legal. Você pode achar errado, você pode, sei lá, morde as costas, dá a pirueta, dá a cambalhota, chora no banho. O que ele disse aqui é um fato. Sendo ridicularizado, né? A questão da senhora é que a gente está discutindo aqui coisas que colocam a cultura do bandido como algo a ser seguido e respeitado. Não, naquele dia que a gente discutiu, é o vídeo mais interessante sobre isso. E o outro, que a senhora disse que a democracia é burguesa e que mulheres e homens, por causa de cor e de gênero, ganham menos em determinados contextos, sendo que isso o pessoal ridiculariza porque é ridículo. É ridículo. Falar que democracia é burguesa. Isso é ciência social, meu amigo. Você não vai se Em que sentido ela é burguesa? A gente tem todo um arcabouço legal do Estado Democrático de Direito. Não é. Você precisa estudar ainda mais história. É burguesa. A senhora se considera burguesa? Não, Então, a senhora isso é pode ser uma conceito parlamentar social. eleita. Não, é só... Isso é conceitual que eu tô falando. A ideia de democracia burguesa é um conceito em ciência. A senhora entende que isso é uma bolha e existe todo mundo lá fora? Deixa eu só completar um raciocínio. Mano, isso é bizarro. Quando ela tava falando, você vai deixar eu falar? E aí quando o Wilker, ele quer chegar e concluir o raciocínio dele, a professora não deixa ele dizer. É o relativismo que ela tava falando aqui. Ela pode falar e sem ser interrompida, mas o moleque, a hora que ele vai tentar argumentar sobre. Aí não, pera lá. Existe... Vocês não deixam concluir nada, né? É por isso Exato. que depois vocês se sentem ridicularizados porque o pessoal não concorda com isso. Aulas. Como monopolizar? Todo mundo várias aulas. Fica aluno vindo falar Inclusive, da agora a aula, senhora que quis me dar uma alfinetada sobre ética, eu não tava nem interrompendo, Não eu só queria... alfinetada. Isso aqui é aula que eu tô dando. Ah, tá dando aula sim, professora. Admite, tá com dorzinha de cotovelo, pelo amor de Deus. Eu tenho o direito de participar a partir do momento que a senhora me Então chama para fala o debate ética, também. não de bandido, de sistema da... Não, a senhora acabou de trazer os exemplos e eu tô dando os exemplos reais do que acontece nos vídeos. Não, mas aí a senhora foi para outro ponto que a senhora traz de exemplo, um título que eu coloquei que é para chamar a atenção, obviamente, mas o vídeo completo sou eu que posso com esses assuntos que eu tô trazendo para a senhora. Não, da minha visão não, porque são diálogos dos quais eu faço parte, eu sou aluno, eu fiz o processo administrativo adequado para estar aqui legalmente, a lei me garante esse direito. Então você não liga pros outros envolvidos. A professora não tá falando o negócio, o cara não tem um contraponto ali pra trazer, não é pra relativizar as coisas, porque se o ponto dela da professora for o certo e acabou, não tem mais nada, então não tem que relativizar nada. O que entra em contradição com aquilo que ela mesma tava ensinando. Se quiser participar da aula e de diálogos comigo, tanto faz. Então sempre é você. Não sou eu, é a aula. E eu tô discutindo questões que acontecem na aula, que boa sim. parte das pessoas lá fora, e é quem me acompanha, e vocês se sentem... Exatamente isso. Eu entendo que ele estaria errado nesse vídeo, né? Eu não vi os outros vídeos dele, se ele tivesse trazendo pontos que não tem nada a ver com a aula pra ser discutido lá dentro. Aí eu concordo, o cara tá sendo zoado pra caralho, atrapalhando o ensino de todos os outros alunos ali. Só que o que ele tá falando ali é algo que a própria professora tava falando que acontece no mundo, que é algo que tem a ver com o tema da aula. Então é um debate. A professora pensa de um jeito, o cara pensa de outro. Parece que a professora ela fica doída de acabar sendo contrariada, porque os pontos que o cara falou aqui fazem sentido. Como se fosse um lance de ego, como se a professora não gostasse de ser contrariada, só porque, eu tenho um título de professor. Ridicularizados pela opinião deles, não gostam. E eu levo pra eles. Porque a opinião deles, inclusive, falaram que eu lacrei, que o Wilker gosta de você, mas dessa vez ela te fechou. Eu respeitei tanto a senhora encerrando a aula naquele ponto lá que as pessoas alienadas da bolha da senhora gostam de ouvir isso, quando a senhora fala algo ridículo e palpado em dado nenhum, inclusive trago o dado se ele existir, que é que homens e mulheres ganham salários diferentes ou pessoas brancas e negras. Isso, gente, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá, né? Agora que eu peço o dado, traz o dado aí. Você acha que é no Twitter? Eu sou sua professora. Porque você vai lá, claro. E depois vocês É mesmo, virou. não se sintam ofendidos pelos comentários do pessoal. Isso é ridículo que vocês Eu não defendem. vou deixar a gente ficar se perdendo Sinto assim. ofendido por estar, sabe? Pelas opiniões de vocês, que são ridículas. Sim, eu acho que a parte positiva disso tudo é que tá mostrando que realmente, de fato, é um ambiente que até ali o debate tá ok. Acredito eu que tá no limite do respeito. Ninguém xingou ninguém saiu pra dar cadeirada em ninguém. Tá realmente muito ali no limite do respeito. São só alunos que pensam diferentes debatendo ideia, como pessoas normais. Levemente acalorados,
explorado, mas ainda assim no limite do respeito. A gente tá numa sala de aula que, inclusive, a maioria aqui não presta atenção em nada. Eu acho que você tá falando, você tá fazendo Tá mais mal. Eu tô aqui dentro, eu enxergo o que tá acontecendo e vocês deveriam enxergar também. Se enxergar, inclusive. Mais um monte. Tá vendo? É mole? Gente, vou precisar meditar aqui pra nós voltar, porque eu não vou deixar essa aula se perder, porque a gente tá fazendo aula de meditação. Voltando pra aula. Uma coisa é a opinião dela, o que ela acha, o que ela pensa, aquilo que ela acredita. Outra coisa, um ambiente de formação de uma faculdade, e aí ela não fazer o que precisa ser feito. Ela tá deixando as opiniões dela, ou aquilo que ela acredita, o negócio pessoal dela, sobrepor aquilo que precisa ser feito. O que esse cara faz dentro das universidades é bizarramente satisfatório. E claro, dá um like.